Bom, nós vamos falar sobre a tutoria, principalmente o papel do tutor na educação à distância. O tutor presencial tem que puxar a sardinha para o meu lado, do meu trabalho. Né? E hoje em dia, eu sinto que, principalmente na área de graduação, você tem alguns problemas de não dar devida importância do tutor que não deveria ter. O tutor ele tem um contato muito grande com algo muito importante que seja dada importância para ele. Então, vamos discorrer dando uma pincelada geral sobre a educação à distância e, posteriormente, vamos entrar no assunto especificamente. Tá? Bom, começando. A educação, ela é engraçada, porque a educação, como a gente conhece, ela começou lá atrás, né? O homem da caverna, quando ele pegou e começou a desenvolver fogo, desenvolver a caça, essas coisas todas. E ele acabou, nessa época, acabou sendo o primeiro professor, porque ele ensinava uns para os outros, e a educação presencial começou aí. Esse é o primeiro momento aqui que começou a educação presencial a valer. E na evolução da educação, nós posteriormente tivemos a escrita cuneiforme, que ainda era uma educação, mas só que uma educação ainda presencial, não dava para transportar todas essas pedras de um lado para o outro. Ia ser meio complicado. Passamos para os papiros, também uma evolução ainda da escrita, e o papel, os chineses inventando papel, e começando a difundir conhecimento. Aquele conhecimento que era boca a boca, ele começou a ser colocado no papel para ser transmitido às pessoas, mas falando sempre de educação presencial. Posteriormente, o conhecimento, principalmente em termos de livros religiosos, foram começados a ser passados para livros, principalmente os religiosos transcreviam isso para livros. Aí veio a invenção da imprensa com Gutenberg. Já começou um processo de modernização, mas mesmo assim ainda, o primeiro livro impresso, a Bíblia, né? Os processos foram se modernizando e através disso o conhecimento começou a ser assimilado por mais pessoas. O advento do correio favoreceu a transmissão de conhecimento de uma outra maneira. Veio a televisão com seus telecursos, seus mobrais, seus programas educativos. O advento do computador ainda criou uma nova expectativa, e daí veio a rede, a internet, a rede mundial de computadores, criada inicialmente pelo governo americano, pelo exército, né, pelas forças armadas americanas, e depois se difundiu para o público em geral. Muita gente nova aqui, mas tem muita gente que ouviu aquele barulhinho de telefone, né, aqui, né? Quando dava linha para... Quem ligou? Teve alguém que... Um monte de gente ligava, né? Pelo telefone, né? Tá? Era madrugada, usava madrugada para poder pegar e ter linha, não era assim? Não era horrível, né? Tem que passar na meia-noite, né? O pessoal mais novo não sabe o que é isso. Vocês têm uma sorte tremenda. Meu filho não passou por isso, mas tudo bem. Daí, passando por isso, nós tivemos agora, você tendo vários mecanismos, a banda larga, que isso a gente está falando de poucos anos atrás. Eu falo que aí, realmente, a gente tem que começar a entender a educação à distância. Até aqui, olha, a gente vai passando tantos quadrinhos aqui, a gente está falando de milhares de anos, em que a educação presencial, ela foi estudada, reestudada, estudada novamente, tentada entender, e agora aqui que vem a educação à distância como nós conhecemos hoje em dia. Só com o advento da banda larga, que é completamente diferente de qualquer outra coisa que a gente tem. E, inclusive, eu falo que hoje em dia quem trabalha com educação à distância é um ser lutante, porque ele muda todo dia, ele tem que se adequar. Ele vive uma batalha para essa adequação diária. Aqui. Se eu entender aqui o que aconteceu.
Pronto. Foi. Aqui é o mundo que nós tivemos hoje, e aqui talvez o que seria o ideal para a gente. Não sei se dá todo mundo para ver, mas isso aqui é um toque mental vulcano, é uma transferência de mente para mente. Tudo aquilo que está numa mente passa para outra. O pessoal que é mais nerd vai entender a referência, porque isso, vida longa e próspera. É o jeito mais fácil de se transferir conhecimento. Você faz o toque mental, transfere o conhecimento de uma mente para outra. Mas só que isso aqui a gente ainda não está nesse estágio, a gente tem que entrar nesses anteriores, tá? E assim, esse preâmbulo aqui que eu fiz com o intuito de mostrar para vocês que, infelizmente, quando a gente fala de educação à distância, a gente está falando de conhecimento adquirido no máximo de 10 a 20 anos atrás, e olha lá, eu acho que 10 anos atrás. E esse modelo de educação à distância que nós vivemos hoje em dia, ele é muito recente e, como eu falei, ele vive em constante transformação. A gente tem que se adequar, a gente tem que se reinventar todo dia. A professora sabe muito bem disso, que ela fez espaço aqui no dia a dia deles, tá? Então, esse é um preâmbulo para entender a educação à distância. Com relação ao tutor em si, né? Como eu falei no começo, eu trabalho como tutor presencial no Polo de São Vicente, aqui da Unimes. E desde o começo me interessei em pesquisar o que seria o tutor, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção no começo é que o tutor era animador de plateia. Como me irritava, como me irrita isso, falar que eu sou animador de plateia. Eu tenho que pegar e animar as pessoas a vir estudar, tá? E no meu dia a dia eu aprendi que o tutor não é nada disso, é muito mais do que um animador, um simples animador de plateia. Mas, em contrapartida, quando a gente faz pesquisas, a gente não acha a definição, na maior parte dos livros, dos dicionários, a gente não acha a definição de tutor para a educação. A gente acha a definição de tutor lá no século XIV, século XV, na Idade Média, que você vai achar a definição do que seria o tutor, mas não uma definição atual do que é o tutor na educação à distância. Para vocês verem como ele ainda não foi bem estudado e não foi bem definido as coisas em relação ao tutor. E por isso a gente pegou e trabalhou nisso. Então vamos trabalhar, o César, meus amigos do nosso grupo, o César, a Fabiana e o Erinaldo, nós preparamos os pressupostos teóricos do nosso trabalho com uma divisão em 4 itens, em 4 bases de função. A primeira seria planejamento, implementação e gestão de EAD. A segunda, a atuação do tutor nos diversos modelos. As competências necessárias para o exercício de tutoria. E, finalmente, a tutoria como elo entre o corpo discente, docente e as coordenações, tentando demonstrar a importância do tutor dentro desse quadro da EAD. Com relação ao planejamento, implementação e gestão de EAD, é uma estrutura básica, tá? Não necessariamente as IES, as instituições de ensino superior, elas adotam esse quadro, esse organograma, tá? de operações. Mas, normalmente, uma IES padrão teria uma coordenação geral, um departamento que coordena o programa e projeto, eu brinco que é o programa macro, que ele desenvolve todas as estratégias que vão ser adotadas pela instituição, tá? Eles veem como é que eles vão fazer a coordenação de cursos, de polo, que é o que é a viabilidade. É um projeto bem macro mesmo. O departamento pedagógico, que ele vai fazer a parte de organização de treinamento do pessoal, docente, vai ver a parte que vai ser utilizado, quais são os materiais. Hoje em dia é muito importante o material usado na EAD. Eu falo que uma boa EAD, um bom ensino à distância, ele passa pelo material que está sendo utilizado. Você tem que ter uma bastante preocupação nesse ponto. Tem muita gente, hoje de manhã até nós falamos sobre isso com o professor Martá, desenvolvimento de material. Isso é uma coisa até que a Unimes, ela tem um bom desenvolvimento de material próprio para a EAD.
Tem muita gente que está pegando material pronto de outros lugares e só, olha, está aqui o material, está aqui, vocês estudem pronto. Na Unimes a gente sente essa preocupação de desenvolvimento de material para EAD, tá? E o Departamento Administrativo e Financeiro que vai viabilizar tudo que está escrito acima, ele vai viabilizar para poder pegar e tornar viável essa instituição como um todo. Com relação, já entrando mais na área do tutor, da tutoria especificamente, a gente vê que aquilo que eu falei a respeito do animador de torcida, né? O tutor como animador de torcida, ele acaba sendo um pouco diferente daquilo que eu falei, daquilo que me passaram a primeira vez. O tutor não é um animador de torcida, tá? Não é um cheerleader, tá? O tutor, quando ele atua, isso eu posso falar por experiência própria, ele atua em todas essas áreas aqui, tanto na pedagógica, como na social, como na gerencial e tecnológica, tá? Pedagógica, ele tem o aluno, quando ele chega no polo à distância, ele está precisando saber o caminho de como é que ele vai fazer, como ele vai estudar, como é que ele vai se portar em relação ao dia a dia dele, tá? Como que ele deve fazer, tá? E aí o tutor ele vai ajudá-lo nessa parte. A parte gerencial, tá? O aluno da EAD, eu brinco que é o melhor aluno para o mercado de trabalho, tá? Porque ele tem que ter administração do tempo dele. Se ele não souber administrar o tempo dele, se ele não souber organizar o tempo dele, se ele não saber organizar as coisas que ele tem que fazer, ele não consegue chegar ao objetivo nenhum, tá? E nisso, o tutor também, ele vai ajudar no gerenciamento do aluno, do que o aluno tem que fazer no determinado período. Social. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente chega no ensino à distância, porque ele é muito frio. Você tratar com o computador, ele é muito frio, ele não te dá retorno. E toda vez que a gente chega e a gente consegue aglutinar algumas pessoas com o mesmo objetivo, alunos do mesmo polo, da mesma matéria, eles estão ali com a mesma finalidade, concluir o curso, e se você conseguir aglutiná-los num grupo de estudo, num grupo de trabalho, num grupo de apoio, ele é um grupo de apoio principalmente, porque um se apoia, um na hora da necessidade, você ajuda o outro ajuda um, e isso é importantíssimo que você consiga desenvolver isso no seu grupo de trabalho, inclusive desenvolvendo grupos à distância. Hoje em dia, com o WhatsApp, é uma confusão que vocês não fazem ideia como eles se comunicam, entendeu? Dia e noite, tá? E a tecnológica. A tecnológica, domínio do AVA, principalmente. Hoje de manhã, numa intervenção que eu fiz, junto com o professor Madá, eu até falei isso. Principalmente os cursos de graduação à distância, tá? Você tem o perfil do seu aluno, um perfil de pessoas com mais de 35 anos, que não tiveram condições de fazer a faculdade anteriormente, estão fazendo a faculdade agora porque apareceu a educação à distância e devido ao custo mais barato, devido à facilidade de não ter que se locomover para nenhum lugar, ela pega e ela consegue fazer o curso, ela vai atrás do sonho dela. Ela está indo atrás do sonho dela. O aluno do EAD, normalmente, é um aluno que está indo atrás do sonho dele. Só que esse aluno do EAD já parou de estudar há 10, 15, 20 anos, às vezes. Como eu expliquei hoje de manhã, eu literalmente, em alguns momentos da minha tutoria, eu tive que pegar na mão do aluno e direcionar o mouse. Porque a criar a pessoa não sabia. Pessoas, às vezes, com 60, 70 anos de idade, que estão fazendo uma licenciatura de física porque é o sonho delas.
Daí você até se emociona quando você fala isso. A pessoa com 60, 70 anos de idade fazendo uma licenciatura de física porque era o sonho dela, ela não teve condição de fazer, de realizar esse sonho lá atrás. E aí nós temos que estar ligados na parte tecnológica para poder ajudar essas pessoas, para poder pegar e tirar essas dúvidas que apresentam no dia a dia delas. De novo, acaba sendo repetitivo eu falar do animador de torcida, né? Eu sofri com isso, pensando no animador de torcida. E daí vem as competências necessárias para o tutor na EAD. Saberes didáticos, pedagógicos, científicos, técnicos, psicossociais. Ações, comprometimento, cooperação, iniciativa, empatia, motivacional. Habilidades, trabalho em equipe, informática, internet, organização, planejamento, gerenciamento. Quando vocês vêm, está intimamente ligado com o slide anterior, onde essas competências, elas são necessárias. Não uma delas, todas elas. É muito difícil você pegar e ser só um ou o outro daqui. Você tem que saber desenvolvê-las totalmente para você poder interagir com os seus alunos, para você possa ajudá-los. Eu vou contar uma passagem para vocês, que eu acho que esse momento é principalmente a transferência dessas experiências, que eu acho que é importante aqui hoje. Uma vez eu cheguei com um aluno, ele não estava vindo na aula, fazia muito tempo, ele não estava vindo nas tutorias. Quando ele apareceu, eu questionei ele, falei, poxa, Subido, e aí? Cara, não vai aparecer por aqui? Caramba, não, estamos com saudade, né? Ele olhou para minha cara e falou assim, pô, professor, desculpa, mas minha esposa faleceu. Turma, eu não sabia onde eu ia. Eu entrei por baixo da mesa, eu peguei, fiquei de horas, tiro o ar de formiga, fiquei desse tamanhozinho. Falei, desculpa, eu não sabia. E ele veio para fechar a matrícula, trancar a matrícula. Eu pedi desculpa para ele, porque ele estava sabendo da situação. Que a gente nunca espera que uma pessoa nova que vai mulher morrer, se tivesse 60, 70 anos, tudo bem, mas a pessoa com 30, 25, 30 anos, mas tudo bem. Já tinha feito besteira mesmo, já tinha falado tudo de vida. Mas ele veio com o intuito de trancar a matrícula. E eu cheguei para ele e falei, não, vamos ver isso aí. Você está com boas notas, tá, essas coisas todas. Vamos tentar, vamos ver o que dá para a gente fazer. E através disso, graças a Deus, a gente conseguiu que ele pegasse e fechasse o semestre. Ele conseguiu. O pessoal, e daí veio. Eu volto que é muito obrigado, né? Aquilo que eu falei dos grupos lá atrás, o grupo dele ajudou. Aquele grupo que foi feito lá no começo, tal, daquelas pessoas, quando eu mobilizei o grupo, falei, turma, aconteceu isso assim assado, a pessoa está precisando da ajuda de vocês. E aí, vamos ajudar ou vamos deixar a pessoa no caminho? Tá? E aí a gente pegou, todos os alunos se ajudaram ele, no caso específico, ele conseguiu ultrapassar isso. Para a gente foi uma vitória, ele se formou, foi uma alegria toda muito grande para a gente. Tá? Então, toda essa parte, ela é o dia a dia do tutor. O tutor ele tem um contato muito grande com os alunos e ele consegue saber tanto aquilo que a instituição precisa, como aquilo que o aluno necessita. Eu falo que é o melhor personagem dessa história. E aqui, como eu falei para vocês, e como estava tudo vinculado, nós falamos aqui que o tutor, por que ele se torna o elo? Porque ele tem esse contato com o aluno. Eu tenho contato com o aluno direto, eu tenho contato com o ambiente virtual direto. Eu sei aquilo que aflige ele, o tempo que ele demora para fazer uma atividade, o tempo que ele tem o retorno da atividade. Ele me cobra isso, ele me cobra a dificuldade que ele tem da atividade que ele está fazendo. Quando eu pego e ele dá isso para mim, eu consigo transmitir para a
à instituição aquilo que ele está necessitando. Bem como na área tecnológica, as atividades que são feitas, que tipo de atividade, quando a gente pega as wikis da vida, que é uma dificuldade tremenda, o pessoal entender as wikis, como que é feito, o que tem que ser feito, os tutoriais que são feitos, eles estão bem feitos, não estão, eles estão sendo avisados, não estão. Essas reclamações, entendam, vai para o tutor, porque ele é o elemento humano que aparece. O elemento humano que aparece para o aluno ali na ponta, lá no polo, é o tutor. Tá? E isso é muito importante, ele ter isso com ele. E na área administrativa e financeira, em que, às vezes, tem todo um mecanismo de ter atestado, declaração que ele precisa, usar, como fala com o professor, como não fala, o que é o retorno, tudo isso é muito importante. Esse esquema que nós fizemos, ele pega e ilustra bem tudo que a gente falou até agora. O pessoal do comando das instituições, elas pegam, criam esses ambientes virtuais, com todas essas nuances dele, ele é utilizado pelo aluno, e o aluno ele vai com o tutor e dá o feedback para ele do que ele tem, do que ele existe. O tutor, da parte dele, ele recebe também esse AVA feito pelas instituições, usa as multicompetências que ele tem para ajudar o aluno, recebe esse feedback, e através desse feedback ele consegue reportar para a linha de comando e realimenta toda essa situação. Chegamos no final. E aí vem o que é mais importante, é a gente entender a figura do tutor. O tutor, eu acho que ele é meio menosprezado naquilo que ele faz, como eu tenho falado dessa minha mensagem todinha que eu tentei passar para vocês. Porque ele recebe, entendam, o tutor é o ouvido do aluno. O aluno vai reclamar para o tutor. Se tiver algum problema, ele vai falar com o tutor o que acontece, o que não acontece, como está, quais são as dificuldades que ele tem. Ele é o ouvido, ele é o professor, ele é a mãe, ele é o amparo do aluno no polo à distância. E nós achamos que, e a conclusão que nós temos, que as instituições têm que começar a valorizar mais o tutor, tanto financeiramente como profissionalmente, dando mais voz a ele para que ele possa ouvir o comando das instituições, consigam ouvir aquilo que o aluno está dizendo, para que eles possam melhorar as coisas. E com isso, se faz necessário continuar estudando, estudar mais um pouquinho a função do tutor, as delimitações das atividades que o tutor faz, para que a gente consiga extrair dele o que a gente precisa de mais melhor. E principalmente, esse é o grande problema que eu acho na EAD, que nós achamos e concluímos isso, que o grande problema da EAD hoje em dia é a evasão dos alunos. E nós concluímos que a figura do tutor era primordial para que essa evasão de alunos diminua na EAD. Ok? Então, com isso, eu encerro a nossa apresentação, agradecendo a presença do César, que fez um esforço enorme para vir para aqui. Muito obrigado a todos. E é uma frase de Chico Xavier que sempre me toca. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, a gente pode começar aqui um novo futuro, fazer um novo. Muito obrigado.